O Plínio é um cara que tem o desejo de conhecer Jesus. Sou apaixonado por Deus, mas apesar do meu amor ser muito pouco por Ele, eu quero amar Ele ainda mais do que ontem. Eu tenho 37 anos, sou daqui mesmo de São Paulo, nascido e criado na Zona Norte. Com 14 anos, aliás, até os 14 anos eu frequentava a igreja. Com 14 anos meu pai se suicidou e aí por conta disso eu lembro que eu fiz uma oração dizendo: Pai, eu não vou mais na igreja, o meu pai aqui na terra morreu e agora o meu pai é o Senhor. Então não deixa eu morrer até que eu volte para a sua presença. E eu me esqueci dessa oração e fui viver tudo que o mundo tinha para me oferecer. Nesse mesmo ano que meu pai se suicidou, eu comecei a usar drogas, comecei a cheirar cocaína, experimentei o crack, comecei a beber, comecei a ir para as noites. Com 17 eu comecei a usar crack praticamente todos os dias, a roubar. Com 19 anos eu fui preso a primeira vez. Em 1999 foi isso, fiquei preso até 2001, saí. Eu tive uma banda de reggae, mas por causa das drogas, ela nem foi pra frente. Eu voltei a traficar. Em 2005 eu fui preso de novo por furto. E aí eu fiquei preso mais ou menos até 2007, quando eu fugi do semiaberto. E aí, em 2008 eu voltei recapturado. Foi a última vez que eu vi minha avó. Eu tenho a lembrança de eu subir no corredor de casa preso, algemado, e ela lá embaixo me dando tchau. Eu fui sair dia 3 de dezembro de 2010. 3 de dezembro de 2010, em novembro, um mês antes, ela morreu. Então quando eu saí da cadeia, ela já não existia mais. Minha avó era crente. Tenho certeza do lugar onde ela se encontra hoje. E aí aquele ano de 2010, 2011, eu me afundei no crack. Saía de casa às vezes só para pegar bituca no chão, na rua, para fazer cinza. Ficava dentro de casa fumando crack e vendo vulto nas paredes, ouvindo vozes. Até que eu fiz uma oração dentro de casa dizendo que eu não queria mais viver aquela vida. Mas eu me recordo agora que eu já vinha fazendo essa oração algumas vezes. Eu fumava e orava ao mesmo tempo, dizendo que eu não queria mais fumar. Um dia eu estava indo para Biqueira buscar droga, eu tinha R$5 no bolso. A pedra de crack custava R$10, eu estava indo para Biqueira e eu encontrei o Vanderlei no meio do caminho. Eu não queria passar por ele porque eu sabia que ele ia falar de Jesus. Só que ele estava andando muito devagar na minha frente, eu resolvi passar o mais rápido possível, só cumprimentar e ir no meu destino. Só que no mesmo momento em que eu estava ombro a ombro com ele, ele olhou para o lado e disse que estava pensando em mim naquele momento. E é por isso que eu falo da importância de você liberar uma palavra de Deus sobre a vida de uma pessoa. Porque ele liberou uma palavra sobre a minha vida naquele dia, que está escrita em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem chegou ao coração do homem, Deus tem preparado para você, Plínio. Foi o que ele disse. Eu já estava na frente do bar e ele parou junto comigo na frente do bar e ficou pregando. Só que depois que ele liberou essa palavra, ele perguntou para mim: você consegue imaginar o que é isso? E eu caí na besteira, entre aspas, de imaginar. E aí eu cheguei à conclusão que se os meus olhos não viram, era algo que eu não conhecia. Que se o meu ouvido não havia ouvido, é porque era um som que que os meus ouvidos jamais haviam experimentado. E se não tinha chegado ao meu coração, era um sentimento que eu jamais tive na vida. Nesse mesmo momento, eu estava em silêncio, pensando todas essas coisas. Foram milésimos de segundo, foi muito rápido. E ele falou: é isso mesmo, Plínio, que Deus tem para você. Parecia que ele estava ouvindo os meus pensamentos. Naquele momento, meu peito começou a queimar. E eu não tinha perspectiva de vida naquela época. Eu achava que no máximo em 2 anos eu já estaria morto. Eu estava conformado com a morte.
Eu sempre fui um cara que eu nunca tive medo da morte quando servia ao diabo. Agora menos ainda, porque eu sei para onde eu vou. E a partir daquele momento eu comecei a ter esperança de novo. Eu comecei a acreditar que minha vida poderia mudar. Mas eu ainda era muito orgulhoso e arrogante e eu não aceitei a ajuda dele na hora, que era uma clínica, era uma internação. Eu disse: eu vou tentar sozinho, se eu não conseguir eu te procuro. E realmente, com todas as minhas forças, eu tentei sozinho parar com o crack. Mas muitas das vitórias que nós precisamos alcançar não estão nas nossas forças, e sim nas forças de Deus em nós. E depois da segunda semana de tentativa eu procurei ele. Ele arrumou a clínica, ele arrumou a cesta básica, ele pagou o valor que a clínica pedia. Ele me levou de moto pela Raposo Tavares. Eu quase derrubo nós dois porque eu estava virado e eu comecei a dormir na garupa da moto, na Raposo Tavares, porque o efeito da droga já havia passado. E ao chegar lá, o terceiro dia, eu aceitei Jesus. E lá naquele lugar, orando e clamando pela presença de Deus e orando pelas pessoas que usavam droga comigo, o Espírito de Deus veio sobre mim e me lembrou daquele dia em que eu orei a Deus dizendo que agora o meu pai era Ele e que Ele não me deixasse morrer enquanto eu não voltasse para a presença dEle. Isso já fazem aproximadamente 5 anos. Isso que vocês estão vendo agora é o que Jesus fez na minha vida. Ele é tudo para mim e eu posso dizer para você que tudo que Ele quer de você é tudo que você tem. E eu não estou falando de coisas, eu estou falando do seu coração, de toda a sua vida, de todos os seus dons, de todos os seus dias. Porque vale a pena servir a esse Deus. Ele mudou a minha vida, Ele mudou o meu coração. Eu era um cara mau, eu era um cara sujo, eu era um cara imundo, eu era um cara podre. Eu não tinha valor, eu não sentia nenhum tipo de valor pelas pessoas. E eu amo a vida hoje, eu amo as pessoas hoje. Eu preciso amar mais ainda, graças a Ele. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou